Olá pessoal, meu nome é Mark, sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java. Hoje a gente vai aprender o que acontece com uma variável que faz referência a um objeto quando a gente passa essa variável de referência em outro método. A gente criou aqui uma classe chamada aluno, uma classe pública, e a gente vai dar uma nota para esse aluno. Então vai ser do tipo double nota, ou seja, esse é o nosso atributo. Logo abaixo eu vou criar o método principal, que é o método main, public static void main string args, e vou criar a instância do meu objeto aluno, ou seja, vou criar o meu objeto em memória. Então, aluno vai receber new aluno. E eu vou dar um valor para a nota desse aluno. Então, aluno.nota vai receber 8.5. Ok. E se a gente mandar imprimir esse valor, aluno.nota, ele vai imprimir a nota que a gente passou aqui. A gente está imprimindo aqui aluno.nota e ele vai imprimir aqui o valor 8.5. Ok? Então, salvando e executando, 8.5. Até aqui sem problema algum. E agora, se a gente, por exemplo, criar um outro método, vou criar aqui o método 1 e ele vai receber um aluno, ok? Vai receber um aluno, ou seja, uma referência, né? Aqui eu estou passando dentro do método 1 uma referência que está apontando para o meu objeto aluno, que vai conseguir por sua vez acessar a nota desse aluno. Eu vou criar aqui fora do método main, então vai ser static, lembrando que um método estático, que é o método main, ele só pode chamar um outro método estático, então esse método aqui fora ele precisa ser estático. Método void, ele não tem retorno. Método 1. E eu vou passar aqui como um parâmetro o aluno. Ou seja, quem chamar esse método, o método 1, vai ser obrigado a passar um aluno. Ou seja, é o que a gente fez aqui, a gente passou um aluno aqui dentro. Tudo bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aluno.nota e a gente vai dar o valor 10. Opa, 10. Esse aluno tirou 10. Agora a pergunta, que é o que você precisa entender para essa aula. O que vai ser impresso? Vai ser impresso 10 ou vai ser impresso 8.5? Pense bem, tente achar a resposta. Se você entender e conseguir acertar essa pergunta, você vai conseguir entender bem a aula de hoje. Bom, o que ele vai imprimir é o seguinte. Ele, nesse momento, nessa linha aqui, na linha 9, ele acessou, né, fez a referência ao objeto aluno, acessou o atributo nota e deu um valor 8.5. Até aqui, tudo bem. Agora, na linha 10, ele chamou o método 1, então ele não vai executar o system.out.println, né? Ele não vai executar. Da linha 10 ele vai pular para a linha 15, vai chamar o método, e nesse momento a minha variável de referência aluno, que está apontando para o mesmo objeto em memória, vai lá naquela nota e vai trocar o valor. Né? Por exemplo, aqui em cima era 8.5 até a linha 9. Quando a gente chamou o método aqui na linha 10, ele veio para cá, executou o método. E o que esse método está fazendo? Ele vai lá no meu atributo aluno, quer dizer, vai lá no meu objeto aluno, acessa o meu atributo e troca o valor. Então, aqui em cima passa a valer nesse momento 10. E depois ele desempilha esse método aqui da memória
vai para o método main novamente e executa a próxima linha, né? Ele executou o método 1, foi lá no método 1, fez o que tinha que fazer, alterou a nota para 10, ele volta para o método principal, o método main, e executa o system.out.println e exibe o valor da nota. Nesse momento, o valor da nota não é mais 8.5. Né? Lembra que a gente trocou aqui embaixo? Nesse momento, é 10. Ok? Se você não entendeu, volta um pouquinho, porque esse é o ponto da aula de hoje. Então, se a gente salvar e executar o programa, ele vai imprimir 10.0. 10.0 porque é do tipo double. Uma segunda situação que pode acontecer é o seguinte. Eu vou criar um segundo método, que é o método 2. Vamos lá, vou copiar e colar aqui para adiantar o vídeo. Então, eu vou criar o método 2. O método 2 não existe ainda, eu vou criar ele lá embaixo. E vou passar um aluno para esse método 2, ok? Então, vamos lá embaixo, eu vou criar. Deixa eu copiar aqui e colar para ficar mais rápido. Esse aqui é o método 2, ok? Deixa eu mudar aqui. E aqui eu vou mudar um pouquinho nesse método. Nesse método, eu vou criar um outro objeto, um segundo objeto. Prestem bem atenção nisso. Nesse momento, eu vou criar um segundo objeto em memória. Não é mais esse objeto aqui que a gente criou. Esse aqui é um objeto. Agora, aqui embaixo, eu vou criar um segundo objeto. Tá. Nesse momento aqui, eu criei um segundo objeto. Ok? Beleza. E aqui embaixo, eu vou setar, eu vou lá nesse objeto, vou acessar o atributo nota e vou colocar o valor. Vou falar que esse cara tirou 5, né? 5. Pergunta, o que vai ser impresso aqui no system.out.println? Ou seja, vamos ler isso aqui. Primeiro a gente cria um objeto, variável de referência aluno está apontando para o meu objeto aqui em cima e ele pode acessar a nota e dar um valor para essa nota. Foi o que a gente fez aqui. A gente aluno.nota 8.5. A gente criou um método 1. O que o método 1 faz? Vamos lá. O método 1 ele vai receber como argumento um aluno, né? E esse aluno aponta para aquele objeto. Então, se ele aponta para aquele objeto, esse primeiro objeto, aluno.atributo, que é o atributo que tem naquele objeto, vai valer 10. A gente desempilha esse método, ok? Nesse caso aqui, a gente chama o método 2, né? A gente vai para a linha 11, vai lá no método 2, né? E a gente passa como parâmetro um aluno. Então, aluno, a gente cria um novo objeto aqui embaixo, acessa a minha variável nota, né, que é meu atributo, e dá o valor 5, mas no segundo, isso aqui para ficar bem claro, o segundo objeto. Tá? E aqui em cima é o primeiro objeto. Ok? Então, nesse segundo objeto ele dá o valor 5. Quando a gente manda imprimir aqui, o que ele vai pegar? Ele vai pegar esse camarada aqui, porque até esse ponto aqui ele está apontando para esse mesmo objeto. Né? Nessa linha aqui, o meu atributo nota valia 8.5. Quando chamou o método 1, ele veio para cá e setou aquele mesmo objeto com 10, ok? E se a gente imprimir, ele vai imprimir 10. Aqui, na verdade, ele também fez a mesma coisa, mas ele fez no segundo objeto. E nesse segundo objeto a gente não está mandando imprimir nada, né? Se a gente rodar, por exemplo, isso aqui, deixa eu salvar e executar, ele vai imprimir 10. Agora, nesse segundo objeto, se eu mandar imprimir, vou botar aqui aluno.nota, aí sim, aqui no segundo objeto que está em memória, ele vai imprimir 5. Então, se eu salvar e executar, ele vai imprimir 5 e 10. Ok? A gente criou o método principal. Tá? Dentro desse método principal, a gente criou uma instância
para aquele objeto aluno e a gente acessou com aluno.nota, né, aluno.nota, a gente deu um valor, né, a gente criou aqui um objeto memória e a gente passou o valor 8.5 para aquele atributo nota do objeto aluno. Então, o que em memória acontece? Ele vai lá e seta, troca de 0.0, né, que é um double, o valor default para um tipo double é 0.0, então ele substitui 0.0 por 8.5. E continuando, se a gente imprimir esse valor, ele vai imprimir o valor 8.5. Até aí tudo bem. A gente cria um método 1, né, e passa um aluno para dentro desse método. A gente vai criar o método 1 agora, né, um static void método 1. Como parâmetro a gente vai passar um aluno, ok? E a gente vai acessar o atributo. Note que ele está apontando para o mesmo objeto em memória, né? Aqui a gente tem o nosso objeto em memória e ele está apontando para esse mesmo objeto e ele faz assim, aluno.nota, agora nesse momento vai passar a ser 10. Então ele vai lá e joga o valor 10, ou seja, substitui esse valor de 8.5. A gente cria um segundo método e nesse segundo método, que é o método 2, a gente faz algo parecido. A diferença é que a gente cria um segundo objeto. Olha só, aqui é que está acontecendo tudo. Quando a gente cria um segundo objeto, ele cria um outro objeto em memória diferente daquele primeiro. A gente passa, por exemplo, o valor 9.5, né? Lá a gente botou 5. E nesse momento ele passa 9.5 para o segundo objeto. Ok? Então, note que esse primeiro objeto, aluno, aluno igual a new aluno, está referenciando o primeiro objeto. Esse aluno.nota está referenciando o mesmo objeto, por isso que ele trocou o valor aqui da nota. E aqui quando a gente criou o segundo objeto, né, aluno, aqui embaixo, ele criou um segundo objeto em memória. Ou seja, o que vai ficar em memória, o garbage collector pode, ele existe ainda, né, o garbage collector pode pegar ele a qualquer momento, mas a gente não sabe quando que ele vai pegar, mas enfim, o resultado dessa impressão aqui do system.out.println é 10, ok? Vou ficando por aqui, um abraço a todos, tchau, tchau.